Então agora, de fato, a gente vai entrar no conteúdo de hoje, que são os elementos de uma onda. Quais são os elementos que uma onda ela vai apresentar, tá? Então uma onda ela vai apresentar uma amplitude, né? Ela vai apresentar uma velocidade, ela vai apresentar cristas e vales, ela vai apresentar um comprimento de onda e ela vai apresentar uma frequência e um período. Então esses daí são os elementos que uma onda apresenta. Ela apresenta amplitude, né, que é o tamanho ou altura da onda. Ela apresenta uma velocidade, que ela vai poder se propagar. Ela vai apresentar uma crista e um vale. Ela vai apresentar um comprimento e uma frequência e um período. Isso daí são os elementos que uma onda apresenta. Caramba. Então olha só, eu tenho esse homem aí gerando alguns pulsos nessa corda, tá? Que é uma onda transversal aí no caso. Então vejam só, quando ele impulsiona esta corda, criando alguns pulsos sobre ela, a parte mais alta desta onda aqui, olha, a gente chama de crista. Então a parte mais alta da onda, nós temos a crista, tá? A parte mais baixa da onda, nós chamamos de vale. A distância entre duas cristas, nós temos o comprimento de onda, que é representado por essa letra grega aqui, que é um Y ao contrário, que é chamado de lambda. A distância entre dois vales também eu tenho o meu comprimento de onda, que é chamado de lambda. Essa altura aqui, tanto na crista quanto no vale, é a minha amplitude. Então, essa altura eu chamo de amplitude aqui na crista e essa outra altura aqui no vale é a minha amplitude. Então, eu criando este pulso aqui nesta corda, eu vou ter alguns elementos da minha onda, né? Que no caso é a crista, que é a distância, que é o lambda, né? Que é a distância entre duas cristas, e também o meu lambda aqui embaixo, que é a distância entre os dois vales, que vai me dar o meu comprimento de onda. E aqui eu vou ter a minha amplitude, que é a altura, e aqui a minha amplitude, que é a altura também. Então vejam só, dependendo do tipo de local onde a onda vai se propagar, os valores da velocidade eles podem variar, tá? Se for uma onda eletromagnética, a velocidade com que ela se propaga, que a gente pode exemplificar a luz, né? A luz é uma onda eletromagnética, então ela se propagando no vácuo, a velocidade dela é de 300.000 km por segundo. Né? Segundo Einstein, essa daí era a maior velocidade possível no universo, que ele chamou de velocidade limite. No caso da velocidade no ar, ela se propaga com o valor de 340 metros por segundo, que isso daí equivale a 1.200 km por hora. Então, se a gente for verificar esta velocidade aqui, é maior do que essa. Né? Então, a velocidade da luz e a velocidade com que o som se propaga no ar, ele é bem menor do que a velocidade da luz. Tá? Então, uma perguntinha aqui, olha, por que em uma tempestade vemos o raio primeiro, que é o relâmpago, né, para depois ouvirmos o trovão? Por que isso acontece? Porque a velocidade da luz, né, é maior do que a velocidade do som. Então, a velocidade da luz é 300.000 km por segundo e a velocidade do som no ar é 1.200 km. Então, por isso que quando em uma tempestade, a gente consegue primeiro ver o trovão para depois escutar o som, né? Isso acontece porque devido a essa diferença de velocidade dos dois aqui. A velocidade da luz, né, é maior do que a velocidade do som. Então, em uma tempestade, claro que nós vamos enxergar primeiro a luz para depois escutar o som do trovão, devido a essa diferença de velocidade entre os dois. Então vejam só, nós temos aqui uma onda periódica, tá? O que é uma onda periódica? É aquela onde vai se suceder uma regularidade entre os pulsos aí. Tá? O que é isso, uma regularidade entre os pulsos? A onda vai apresentar o mesmo valor. Então, olha só, desse ponto até esse aqui, eu tenho uma onda. Tá? Tenho uma onda sendo gerada.
Desse outro ponto até este aqui, eu tenho uma outra onda sendo gerada. Desse ponto até o final, eu tenho uma onda sendo gerada. Então, quer dizer que nessa onda aqui, eu tenho pulsos regulares aqui acontecendo nela, ou seja, são comprimentos de ondas iguais, tá? Então, vejam só. Aqui eu tenho uma crista, e aqui eu tenho outra crista. Então, eu tenho um comprimento de onda que é o lambda. Nesse ponto aqui, eu tenho um vale e eu tenho outro vale. Então, eu tenho um comprimento de onda. A velocidade da onda está vindo nessa direção aqui. A esse ponto aqui, eu tenho uma amplitude. Nesse outro ponto aqui, eu tenho outra amplitude, tá? Então, se eu pegar esse pedaço somente da minha onda aqui, olha, eu vou ter o meu meio comprimento de onda. Se eu pegar apenas um pedaço aqui dela. Então, eu tenho meio comprimento de onda. Agora, se eu pegar essa totalidade aqui, eu vou ter uma onda completa, tá? Então, ondas periódicas são aquelas onde vão ser geradas uma sucessão regular de pulsos idênticos, ou seja, eu vou ter ondas com o mesmo valor. Então, o mesmo comprimento de onda que eu vou ter aqui vai ser o mesmo valor que eu vou ter aqui embaixo. Se eu tenho um comprimento de onda aqui em cima, é o mesmo valor que eu vou ter aqui no vale. Então, o meu comprimento de onda, se for aqui 10 metros, aqui também vai ser 10 metros. Se aqui em cima for 10 metros, aqui embaixo também vai ser 10 metros. Então, o comprimento de onda entre duas cristas vai ser o mesmo valor que eu vou ter entre o comprimento de onda de um vale.